Você sabe qual que é o princípio fundamental que sem ele não existe hipnose? Olá, mente, sejam todos bem-vindos a mais um episódio de Hipnotime. Meu nome é Tom Lucas e hoje eu vou falar de um assunto bem interessante, um assunto muito útil e que sem isso não existe hipnose. Então, antes de mais nada, já deixa logo o seu joinha aqui, se inscreve aqui no canal que hoje eu vou falar sobre rapport. Bom, rapport é uma palavra de origem francesa que, segundo o dicionário Michaelis, quer dizer relacionamento. Mas que tipo de relacionamento que é esse que a gente tanto fala na hipnose? Na verdade, esse termo é bem utilizado também na PNL. Na verdade, eu não sei quem que exportou de quem, se foi a PNL que puxou isso da hipnose, se foi a hipnose que puxou da PNL, mas enfim. Não vem ao caso aqui agora, vamos falar sobre o que é esse tal de rapport. Bom, nas teorias da psicologia, existem vários conceitos que lembram muito o que a gente entende por rapport. Isso se não for a mesma coisa. Na psicologia humanista, na abordagem centrada na pessoa, de Carl Rogers, ele usa o termo empatia. No psicodrama, que é o Moreno, ele vai utilizar o termo tele. O Freud, da psicanálise, vai chamar isso de transferência. Tá, esse é o momento em que os psicólogos mais ortodoxos vão fazer um mimimi dizendo que não é a mesma coisa não, tem diferença. Vou dar uma pausa pro mimimi dessa galera. Então, o que é, na verdade, o que é o rapport? Rapport é quando existe uma relação de confiança entre duas pessoas, independente de ser na hipnose ou não. É quando você vê, por exemplo, num grupo social, pessoas que se vestem parecido, que falam mais ou menos parecido, com gírias, têm os mesmos gostos. Então, essas pessoas que têm essa relação de proximidade por gostos, por preferências, dá para se dizer que existe um rapport estabelecido ali. Casais de namorados, amigos muito próximos. Geralmente essas pessoas elas têm um vínculo muito forte. E isso a gente precisa ter com a pessoa que a gente vai hipnotizar. Seja na rua, seja na clínica. E agora a gente tem que tomar cuidado com uma certa coisa. Eu costumo falar que o rapport é como se a gente mergulhasse no mundo da outra pessoa, mas sem sair molhado. Por que isso? Isso eu tive essa percepção quando eu atendi uma pessoa uma vez que ela veio com demanda de querer emagrecer, que eu ia comer alimentos mais saudáveis e tal. E durante a sessão eu comecei a fazer sugestões para que ela ia gostar de frutas, né, que isso já tinha colhido da anamnese e tudo isso. Então eu estava sugestionando, né, falando durante a sessão coisas relacionadas à alimentação saudável, a frutas. E comecei a conduzir o processo dessa forma. E é engraçado que depois que eu saí dessa sessão, eu fui para a faculdade, que eu estudo à noite, e geralmente quando eu chego na faculdade, eu chego morrendo de fome. E eu vou direto para a cantina e eu só como porcaria normalmente. Eu chego lá e peço coxinha, ou então peço um salgado, peço uma pizza, alguma coisa assim. Me julguem. E nesse dia específico foi muito engraçado. Eu cheguei automaticamente na cantina e falei, me dá aí uma salada de fruta. Eu peguei a salada de fruta, sentei na mesa e comecei a comer a salada de fruta. Aí veio um amigo meu e falou, ué, Tom, você tá tão saudável hoje? Por que você comeu salada de fruta? Aí eu parei, olhei pra ele, olhei pra salada de fruta, olhei pra ele, olhei pra salada de fruta. E falei, caramba. Aí o que foi? O que aconteceu? Aí eu comentei, né? Eu acho que eu absorvi a sugestão para mim. Quer dizer, eu tinha um rapport tão estabelecido com aquela pessoa que eu estava atendendo que a sugestão que eu dei para ela no meio da terapia veio para mim. Eu absorvi aquilo.
E eu não me percebi, foi automático. Eu instalei uma sugestão em mim de que eu iria comer coisas saudáveis. Agora, qual que é o ponto quando eu falo sobre isso? Nesse caso, ok, foi uma sugestão bacana, uma sugestão legal, né, de comer frutas, é uma coisa bacana. Agora, se eu tô atendendo uma pessoa que tem um problema de depressão, tem um problema mais grave, tá passando por um luto, tá com tendências suicidas, sei lá, alguma coisa assim mais pesada, eu tenho que tomar muito cuidado para que eu não absorva isso também. Então o rapport, ele gera isso. O rapport, ele gera essa troca sentimental, essa troca de estados entre duas pessoas. Então, quando eu hipnotizo alguém, eu tenho que tomar muito cuidado. Eu tenho que entender a pessoa, eu tenho que fazer com que ela confie em mim, mas eu não posso absorver tantas coisas para mim. A não ser que sejam coisas positivas, claro. Aí tudo bem, beleza, de boas. Por isso que rapport é você mergulhar no mundo do outro sem sair molhado. E existem várias formas de a gente estabelecer essa confiança, esse vínculo. Existe, por exemplo, espelhamento. É uma técnica muito utilizada, muito ensinada, que você pode espelhar a pessoa de forma consciente para que a outra pessoa perceba inconscientemente. Então, por exemplo, a pessoa ela tem mania de falar assim, baixinho, de ficar falando mansinho. E se eu chegar falando para ela, toda gritando, falando toda assim, parece que não bate tanto, a pessoa não vai se sentir tão confortável falando comigo. Então o que eu faço? Eu começo a falar assim baixinho também, eu vou falando mais mansinho, da forma que aquela pessoa fala. E isso faz toda a diferença. Outra coisa que eu posso espelhar são gestos. Então se eu estou conversando com alguém, a pessoa está lá, de braço cruzado, conversando comigo, eu posso espelhar também. Eu posso também cruzar um braço, eu posso cruzar uma perna e ficar lá conversando. Agora, esses movimentos têm que ser movimentos naturais. Eu não posso ver a pessoa cruzando o braço, preciso cruzar o braço. A pessoa coçou a cabeça, preciso coçar a cabeça também. Sabe? Não é fazer coisas mecânicas, robóticas, tem que ser uma coisa natural e fluente. E à medida que você vai acompanhando a pessoa nesses gestos, na voz, até mesmo na respiração, você vai percebendo uma coisa. Quando o rapport está estabelecido, a pessoa vai começar a te acompanhar também. E a partir do momento que você mudar a sua posição, ela vai mudar a posição dela também. É o famoso acompanhar e conduzir, que o Milton Erickson tanto fala. Também tem outras formas de gerar rapport, como por exemplo uma coisa chamada toque não sexual, que consiste num toque no pulso, no cotovelo, ou então aqui no ombro. São toques rápidos, são toques inconscientes. Então, aí você vai falar com a pessoa, oi fulano, tudo bem? E dá um toquezinho assim no cotovelo, no ombro, no pulso, de forma bem rapidinha, assim, 2 dedinhos, tec, pá, e dá esse pequeno toque, sem que a pessoa perceba de forma consciente, mas isso vai fazer com que ela aceite melhor as suas ideias. Então no street isso é bem útil. Inclusive existem pesquisas da psicologia social envolvendo esse toque. Uma vez numa boate, um pesquisador, um psicólogo, ele fez uma pesquisa bem legal. Ele contratou uma pessoa, né, um ator, enfim, alguém que estava ajudando ele, para convidar meninas para dançar numa boate. Então ele chegava para uma mulher e chamava ela para dançar sem encostar nela. E via se ela aceitava ou não. Depois chegava em outras mulheres e fazia o mesmo convite, chamando elas para dançar, e dava um toquezinho nelas. E via se elas aceitavam ou não. As pessoas que aceitavam, a grande maioria foram as pessoas que ele tocou. Ele tocou nas pessoas. Então elas aceitaram aquele convite dele. E é engraçado, porque com as pessoas que aceitavam, ele falava, ok, tudo bem, eu estou fazendo uma pesquisa científica, agora você vai ali e acompanha aquela pessoa que você vai preencher aí um formulário, por favor. É um cara extremamente sensível com as mulheres. Enfim, depois que você já tem esse rapport estabelecido, você percebe que a pessoa está ali dando ouvidos àquilo que você está falando, aí você pode partir para a indução. A indução você vai utilizar qualquer uma, inclusive eu já fiz um vídeo falando sobre isso,
que fala sobre qual a melhor indução usar, né? O link está aqui na descrição. E aí você vai poder aplicar qualquer tipo de indução que normalmente vai funcionar. Então você pode começar com a pseudo-hipnose, alguma coisa assim, e vai conduzindo o processo. Mas lembre-se, sem rapport, sem hipnose. É muito difícil você conseguir fazer alguma coisa se você não tiver esse vínculo. Se a pessoa não estiver confiando em você, ela não vai se permitir ao processo, ela não vai se abrir e nada vai acontecer. Bom, espero que esse vídeo tenha sido útil para você. Comenta aqui embaixo as experiências que você teve com rapport, com streets, coisas que deram certo, coisas que não deram certo. Mais uma vez eu pedi seu joinha, metralha esse botão de like aqui embaixo, vamos fazer o vídeo subir. Para isso, se inscreve aqui nas minhas redes sociais, lá tem muita novidade, tem muita coisa nova, tem promoções também. E um beijo no cérebro, fafé, fifó, fui!